Item 5, projeto de lei número do Senado 70, de 2015, terminativo. Inscreve no livro de História da Pátria o grupo de marinheiros, soldados da Força Expedicionária Brasileira e membros do primeiro grupo de aviação de caça que participaram da Segunda Guerra Mundial e altera a Lei nº 11.597, de 29 de novembro de 2007, para dispor sobre a inclusão de ex-combatentes. Autoria, senador Paulo Paim. Relatoria, senador Dário Berger. Pela aprovação do projeto, nos termos substitutivo que apresenta. Observações. Sendo aprovado o substitutivo, a matéria será incluída na pauta da próxima reunião para apreciação em turno suplementar, nos termos disposto do artigo 282, combinado com o artigo 92 do Regimento Interno do Senado. A matéria constou na pauta da reunião de 22 de novembro de 2015. Concedo a palavra ao senador Dário Berger para oferecer o relatório. Presidente, considerando que esse projeto é terminativo aqui na Comissão de Educação, cujo relatório é, ao mesmo tempo, extremamente sublime e bastante extenso, e considerando, queria perguntar para Vossa Excelência se ainda temos quórum para deliberar, e que se temos... Nesse momento não, falta um. Não temos? Ainda temos? Temos agora. Temos. Então eu consulto Vossa Excelência e consulto também os nossos nobres senadores e senadoras, se me permitem fazer um pequeno resumo, se é que é possível fazer um pequeno resumo dessa matéria, por ser tão importante e tão relevante na história do Brasil. Item 5, claro. É o item 5. Então, resumindo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o projeto de lei original, como bem mencionou o senador Romário, foi instituído pela lei número 11.597, de 29 de 11 de 2007. Ele permite a inscrição no livro de Heróis da Pátria, que está, inclusive, esse livro que está, inclusive, no pauteão do ex-presidente Tancredo Neves, de brasileiros que, de alguma forma, ofereceram sua vida em favor da pátria. Esta inscrição somente poderia ser realizada decorridos 50 anos da morte ou da presunção da morte do referido homenageado. O senador Paim, senhor presidente, ele propõe que sejam inscritos todos os que morreram e os dados como mortos, que são aqueles que desapareceram na Segunda Guerra Mundial e que não foram localizados. Portanto, o senador Paim faz essa sugestão. A minha proposta amplia a homenagem a todos os que participaram da Segunda Guerra Mundial, mesmo não tendo perdido as suas vidas. E que alguns poucos heróis ainda continuam vivos. Muito poucos, bem poucos mesmo. E mais, inclui no livro dos Heróis da Pátria, mesmo não individualizando o nome, mas sim como grupo de brasileiros. Homens e mulheres que efetivamente participaram do cenário da Segunda Guerra Mundial. Mesmo que tenham ficado no Brasil, em operação de apoio. Consequentemente, o projeto elimina aquela exigência do prazo de 50 anos para registro da homenagem no livro de Heróis da Pátria. Porque não me parece justo, senhor presidente, que somente após 50 anos da morte dos ex-combatentes fosse permitida efetivamente o seu registro. Nós estamos abolindo única e exclusivamente para os participantes da Segunda Guerra Mundial. Nós não estamos estendendo essa benevolência, vamos dizer assim, para outras pessoas que porventura pudessem ser consideradas heróis. Diante disso, e feita essa explicação, não sei se consegui sucintamente esclarecer
de maneira objetiva a importância desse projeto, que, na minha opinião, ela é sublime, essencial e vital para que nós possamos reconhecer aqueles que participaram e aqueles que, inclusive, ofereceram as suas vidas na Segunda Guerra Mundial. Então, eu parto para o voto aqui, senhor presidente. Em face do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 4 de 2015, na forma do seguinte substitutivo. Artigo 1º. Inscreve-se no livro dos heróis da pátria os integrantes das Forças Armadas do Brasil que tenham participado, ainda que em território brasileiro, da Segunda Guerra Mundial, no período compreendido de 22 de agosto de 1942 a 8 de maio de 1945. Artigo 2º. O parágrafo único do artigo 2º da Lei número 11.597, de 29 de novembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação: parágrafo único. Excetua-se da necessidade da observância de prazo a homenagem aos brasileiros mortos ou presumidamente mortos em campos de batalha. Esses presumidamente mortos é aqueles que desapareceram, que não foram identificados. E aos integrantes das Forças Armadas do Brasil que tenham participado, ainda que em território brasileiro, da Segunda Guerra Mundial, no período compreendido entre 22 de agosto de 1942 e 8 de maio de 1945. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Bem, eu quero, só para concluir, seria esse o relatório, eu quero mais uma vez cumprimentar e homenagear o senador Paulo Paim. Me parece que esse projeto, embora um projeto relativamente simples, mas ele se reverte da correção de um feito histórico, de um reconhecimento, e muitos de nós, mais do que prestígio pessoal, mais do que um bom cargo, ou mais do que qualquer outra coisa, o que nós buscamos na vida, muitas vezes, é o reconhecimento em como ser humano, enquanto pessoa, por aquilo que nós fizemos, pelos sonhos que nós depositamos, que foi o caso dos sonhos dos ex-combatentes que participaram da Segunda Guerra Mundial. Portanto, eu, mais uma vez, cumprimento o senador Paulo Paim, autor de inúmeros projetos nessa casa, com aprovação também de inúmeros projetos, e que esse é o relatório que submeto, então, à apreciação dos senhores e senhoras senadoras. Coloco em discussão a matéria. Senhor presidente, eu quero, diante desse relatório, parabenizar tanto o autor, senador Paulo Paim, quanto o relator, senador Dário, que concebeu bem e que com certeza vão fazer justiça àqueles que colocam em risco a sua vida ou colocaram em risco a sua vida pelo ato nobre, né? Pelo amor à pátria, pela defesa da nacionalidade, da brasilidade e, sobretudo, da soberania brasileira nas suas zonas de atrito. Portanto, sem nenhuma dúvida, um ato de muita justiça. E o senador Dário foi muito feliz quando disse que a única coisa que fica na vida do homem é o reconhecimento da nobreza, dos atos nobres que essa pessoa possa ter praticado. E sem nenhuma dúvida esse é um ato que às vezes passa no anonimato, que às vezes não figura aos olhos nus da população, mas que tem uma simbologia muito forte. Aqueles que o participaram e o mesmo a família daqueles que participaram. Portanto, quero parabenizar tanto o autor quanto o relator por essa nobre ação. Coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Senador, não só para parabenizar, digamos, o nosso senador de Santa Catarina, o Dário Berger, né, por essa brilhante relatoria, e dizer que, de fato, muitas vezes as homenagens a esses que representaram o Brasil no palco de guerra é feita, muitas vezes, única e exclusivamente pela família. Assim, digamos, nós reparamos
talvez alguma coisa que o poder público pudesse ter feito por esses que representaram o Brasil, que colocaram a sua vida em risco, e muitos deles que perderam a sua vida para defender a nação brasileira. Muito bem. Em votação substitutiva oferecido ao projeto pelo relator Dário Berga. Votação nominal. Senadora Fátima Bezerra. Ângela Portela. Senador Donizete Nogueira. Com o relator, presidente. Lazier Martins. Com o relator. Senadora Simone Tebet. Com o relator. Senador João Alberto Souza. Com o relator. Dário Berga, voto conhecido. Antônio Anastasia. Com o relator. Dalírio Beber. Com o relator. Roberto Rocha. Senadora Regina Souza. Senador Teomário Mota. Presidente. Senador Antônio Carlos Valadares. O substitutivo é aprovado e será submetido a turno suplementar nos termos do artigo 282 do RISF. A matéria será encaminhada à mesa para a providência cabível.